Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana da disciplina Tecnologia de Leite e Derivados. Dando continuidade ao nosso assunto queijo, nesta nona semana nós falaremos do queijo mussarela. O queijo mussarela, ao contrário do queijo Minas Padrão e da ricota, como a gente comentou nas últimas semanas, o queijo mussarela ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade que foi regulamentado pela Portaria 364 de 1997. Bom, a grande polêmica hoje em dia sobre o queijo mussarela, que diga-se de passagem é o queijo mais consumido no Brasil, está relacionado com a sua denominação de venda. Então a denominação de venda do queijo mussarela, essa denominação de venda é um item específico do regulamento técnico de identidade e qualidade, e nessa denominação de venda está escrito mussarela grafada com 2 S, com 2 E, mas não está escrito a mussarela grafada com C cedilha. E quando a gente pega o vocabulário oficial da Academia Brasileira de Letras, só existe a mussarela lá com C cedilha. Então essa polêmica existe pelo seguinte: o Ministério da Agricultura, desde o momento que eles colocaram o registro de rótulo, o registro de produtos online, então existe um programa dentro do site do Ministério da Agricultura que chama SIG-CIF, que é o Serviço de Inspeção, né, de Informação Gerencial do CIF. Desde que foi adotado essa metodologia para fazer os registros de produtos, já existe um campo onde se adiciona automaticamente o produto que se quer registrar, e nesse campo, quando a gente quer registrar um produto, um queijo mussarela, a denominação de venda que vai aparecer lá vai ser com 2 S, ao contrário da Academia Brasileira de Letras. Bom, então falando especificamente do procedimento de produção, da operação de fabricação do queijo mussarela, ele é considerado um queijo de média umidade, geralmente está em torno de 43% de umidade, e com relação à gordura é um queijo semi-gordo, dá em torno 20 e poucos, geralmente 27 de gordura, dependendo da gordura que eu adicionar ao leite. Então a mussarela ela também é conhecida como pizza cheese, e o queijo específico para a produção de pizzas, recomenda-se que ele tenha um pouco mais de gordura na matéria-prima, no leite. Então, dependendo do teor de matéria-prima, eu posso fazer utilizar leite com 3% de gordura, com 3,1%, com 3,2%. Então, quanto mais gordura eu utilizar na matéria-prima, mais gorda vai ser o meu produto final, o queijo mussarela. Então a pizza vai ter um aspecto melhor, né, e até mais saboroso, digamos assim. Existem redes de pizzaria que definem o padrão de qualidade e identidade da mussarela que se quer comprar. Então, como já comentei em outras aulas, né, quem define o parâmetro principal, o parâmetro legal, é o órgão fiscalizador, ou é o Ministério da Agricultura, ou é a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, o maior interessado no produto final é o cliente. Então é o cliente que vai definir os pormenores da produção, do parâmetro físico-químico, e às vezes, dependendo se é um produto, um comércio B2B, né, de instituição para instituição, por exemplo, uma rede de fábricas que vai comprar o queijo mussarela para produzir um outro produto. Então existem, por exemplo, alguns produtores de lasanha congelada. Então eles vão definir não só o parâmetro físico-químico da mussarela, como também o parâmetro microbiológico, porque essa carga bacteriana, essa carga microbiológica que estiver na matéria-prima, queijo, vai afetar diretamente a carga microbiana do produto final que é produzido com essa matéria-prima. Bom, então pensando em procedimento de mussarela, o leite com 3%, né, até 3,4%, eu adiciono fermento. Esse fermento pode ser mesofílico ou pode ser termofílico. Hoje em dia a gente já consegue fermentos que vai fazer acelerar o processo de finalização do produto. Então um dos processos mais importantes na mussarela é o processo de filagem. Então depois que eu fizer a massa de queijo, né, da mesma forma que a gente fez a massa lá do Minas Frescal, a massa do Minas Padrão, o procedimento é basicamente o mesmo. Então eu vou adicionar o coalho na concentração indicada pelo fornecedor. Depois que eu adicionar esse coalho, em torno de 40 minutos eu faço o corte, faço a dessoragem,
depois que eu faço a obtenção da massa, né, após um aquecimento da dessoragem, eu deixo essa massa acidificando. Então, dependendo do fermento lácteo que eu utilizar, eu consigo que essa fermentação atinja um pH ideal de filagem mais cedo ou mais tarde. Bom, o que acontece hoje na prática é o seguinte: o pH que eu quero, o pH ideal de filagem, está em torno de 5,1. Então o leite, só relembrando, né, a escala de pH varia de 1 a 14. Então quanto mais próximo de 14 é mais básico, quanto mais próximo de 1 é mais ácido. O leite está em torno de 6,6. A partir do momento que eu faço a coagulação, que eu faço a adição de fermento, esse pH de 6,6 vai sendo direcionado para o sentido de acidez, até atingir um pH de 4,6, que é a coagulação da caseína. Então, no processo de mussarela, eu quero adicionar esse teor de pH mais próximo de 5, 5,1, que é o ponto ideal para fazer o processo de filagem. Então, o que é o processo de filagem? É por isso também que o mussarela é considerado, denominado, né, na Itália, por exemplo, é chamado de queijo pasta filata, categoria de pasta filata, justamente porque sofre esse processo de filagem. A filagem nada mais é do que pegar a massa da mussarela, já com pH 5,1, 5,05, adicionar essa massa numa água a 85 graus, e aí eu vou fazer o manuseio dessa massa de forma que ela vai fazer um esticamento. Então esse esticamento e logo em seguida a modelagem para colocar na forma vai fazer com que o produto final queijo, o produto final mussarela, ele solte fiapos. A gente consegue desfiar esse queijo, coisa que eu não consigo fazer no queijo prato, no queijo Minas padrão, nos queijos prensados. Então a mussarela ela não sofre a prensagem na prensa pneumática, como acontece com o Minas padrão, o Minas prensado, né? Ou o queijo prato, ou o queijo Gouda, ou o queijo Reino, mas acontece a filagem. Então, pensando em massa de mussarela, esse processo de filagem também ocorre nos queijos que são da mesma família, que são o provolone, o nozinho, o cacio-cavallo, o queijo palitinho, tudo é a mesma massa, pode ser feito com a mesma massa de mussarela. No caso do provolone, eu posso adicionar um ou outro ingrediente a mais, como o caso da lipase, para acelerar o processo de obtenção de aroma, de maturação. Mas a mussarela, basicamente, ela é um queijo que é vendido fresco, então eu não preciso maturar a mussarela. Assim que eu faço a filagem, logo em seguida eu faço uma salga, né, depois da enformagem, depois que eu retiro da forma, coloco numa salga. A salga é obtida em salmoura, então eu faço aquela salmoura 20% de sal, em torno de 20 a 23 graus Baumet. Isso é controlado toda semana, essa concentração de sal, que à medida que eu for colocando queijo nessa salmoura, ela vai ficando mais fraca, o queijo vai soltando umidade dentro da salmoura, vai captando sal, e a salmoura vai ficando mais fraca e também mais contaminada. Lembrando que eu coloco queijo lá que eu adicionei fermentos. Então essa salmoura também precisa ser tratada microbiologicamente. Então o que mais acontece para tratamento de salmoura, além de eu poder adicionar algum conservante, né, geralmente o que mais utiliza nas indústrias, eu posso adicionar algumas enzimas, como também posso adicionar uma dosagem de hipoclorito de sódio, mas o mais indicado é que a cada 6 meses eu faça uma renovação ou uma fervura dessa salmoura, faça uma filtração. Essa fervura recomenda-se que faça em tacho aberto, não em trocador a placa, lembrando que o sol é altamente corrosivo e eu posso ter um risco de microfuros em placas, o que vai me proporcionar problemas futuros. Então depois que eu faço a salga dessa salmoura, geralmente peças de 1 kg, vai ficar numa salmoura 20 graus Baumet em torno de 12 horas, a peça de 500 gramas vai ficar em torno de 6 horas, a peça de 3 kg, que são as mais comuns, direcionadas para as pizzarias ou para fatiamento, né, em padarias, ela vai ficar em torno de 48 horas. Então essa permanência do queijo na salmoura, ela vai ser em função do tamanho desse queijo. Depois que eu fiz a salga, retiro essa mussarela, deixo numa prateleira para fazer a secagem e logo em seguida eu posso embalar esse queijo. Então esse processo, desde o momento da adição do leite no tanque até o momento de envase para expedição, ele dura no máximo 3 dias. Então, apesar de ser um queijo
que não é considerado fresco, é um queijo que eu tenho um giro muito rápido. Eu não preciso ficar ocupando espaço, como acontece nos queijos maturados, queijo parmesão, queijo provolone, queijo reino. Um queijo reino, por exemplo, ele tem que ficar ocupando espaço dentro da câmara fria em torno de 2 meses. O parmesão ocupa um espaço dentro da câmara fria em torno de 6 meses. Então, lembrando no aspecto financeiro dessa produção de queijo, o queijo parado na câmara fria é dinheiro que está parado, que está deixando de circular. Então eu preciso de um capital de giro muito grande para manter esses queijos sendo maturados, né, pelo menos no início do processo, no início do empreendimento. A partir do momento que eu consigo girar a produção, entra num círculo contínuo, e aí eu já não tenho mais o problema, mas até eu esperar 6 meses na maturação das primeiras produções do empreendimento, do laticínio, eu vou ter que ter um capital de giro empatado. Bom, e pensando ainda em mussarela, uma outra coisa que pode acontecer no procedimento de mussarela é direcionar parte da massa de mussarela, ao invés de direcionar essa massa para a produção de mussarela especificamente, eu posso pegar essa massa e direcionar para a linha de produção de requeijão cremoso, ou requeijão corte. Bom, por que não se faz isso rotineiramente? Bom, geralmente na produção de requeijão prefere-se massa obtida com coagulação ácida, e na maioria das vezes a mussarela é obtida com coagulação enzimática. Mas para otimizar o processo, já que eu tenho que fazer a massa para mussarela, algumas indústrias preferem não constituir uma linha específica para a produção de massa obtida de ácido lático. Como eu já tenho a linha de produção da mussarela, eu simplesmente pego parte dessa massa e direciono para a fábrica de requeijão. Eu tenho que lembrar sempre que quando faz esse procedimento, né, quando eu faço a massa ácida, eu já regulo a teor de gordura do meu leite. Geralmente eu faço com leite desnatado, retiro o creme para adição de creme posteriormente na linha de produção do requeijão. No caso da mussarela, como eu não tirei a gordura total do leite, como eu tenho leite integral, e dependendo da mussarela, dependendo do cliente, como eu disse, eu vou ter concentrações de gordura maiores ou menor, eu tenho que lembrar desse detalhe na hora de fazer a formulação do meu requeijão cremoso, na hora de fazer do meu queijo processado. Então, quando a gente pensa em processamento, em formulação de produtos, a gente sempre tem que ter em mente a composição físico-química ou a composição nutricional da matéria-prima, que vai afetar diretamente a composição final, a composição físico-química e nutricional do meu produto final. Então, se eu pego uma mussarela com um leite com 3,4 de gordura, por exemplo, eu vou ter uma mussarela com X% de gordura. Se eu pegar o leite com 2,9, com 3%, eu vou ter uma mussarela com menos gordura. E essa mussarela, hoje, por exemplo, é muito comum, né, tem sido muito comum, os queijos processados, sabores queijo, sabor creme de ricota, creme de emmental, creme de brie, vários cremes. Existem também requeijão cremoso com sabor de provolone, requeijão cremoso com sabor mussarela, requeijão cremoso com sabor prato. Então, quando eu utilizo a mussarela em si como matéria-prima dessa linha de produção de requeijão cremoso, eu tenho que levar em conta na minha formulação de requeijão o teor de gordura daquela matéria-prima mussarela. Bom, e a mussarela, ela também, né, como eu disse, ela é massa para outros tipos de produto. Então, quando eu pego a massa de mussarela e mudo apenas o formato dessa massa, se eu fizer em forma de uma cabaça, por exemplo, né, que é muito comum, o mussarela é um queijo italiano, e na Itália é muito comum o queijo Caciocavallo. Aqui no Brasil é chamado queijo cabacinha ou queijo de pescoço. Ele é um formato redondo com um pescocinho, né, geralmente amarrado, fica pendurado. Nada mais é do que a massa de mussarela, só que ele é um pouco maturado. Não é aquela massa fresca, né, a mussarela que tem um giro rápido para comercialização, para as grandes redes. Eu deixo maturar até perder um pouco mais de umidade, mas a massa, o procedimento de fabricação da massa é o mesmo. Um outro produto que utiliza a mesma massa, o mesmo processo de fabricação, é o provolone. Eu posso pegar a massa de mussarela, fazer uma filagem dessa massa em formato de provolone. Então hoje a gente tem provolone de 300 gramas, de 800 gramas, de 1 quilo. Algumas indústrias têm provolone de 80 quilos.
Eu posso pegar essa massa de provolone, de mussarela, e transformar isso em provolone. Faço o formato de provolone e coloco no defumador, né? Esse defumador geralmente utiliza serragem, é uma defumação mais fria do que as defumações para os produtos carnes. E o produto faço um provolone de excelente qualidade com essa mesma massa. Quando eu quero um provolone com uma aceleração mais rápida, uma maturação mais rápida, que eu preciso acelerar a obtenção do sabor característico de provolone, eu posso adicionar, por exemplo, uma lipase, que é uma enzima permitida para se usar em produtos lácteos, onde eu consigo aquele sabor de maturado, no caso de um queijo parmesão, por exemplo, que é o mais comum de se utilizar. Então o queijo parmesão, para ele obter o sabor característico, ele demora em torno de 1 ano. Né? Os parmesões mais tradicionais, né? Como o parmigiano reggiano, o grana padano, ele obtém um sabor característico depois de 2 anos. Mas eu consigo fazer essa aceleração de maturação, de sabor maturado, quimicamente. Eu adiciono uma lipase, essa lipase vai atuar sobre os glóbulos de gordura do queijo, sobre os ácidos graxos, e vai me dar alguns compostos aromatizantes, que vai me dar a característica do sabor daquele queijo. Os italianos eles abominam essa adição desse ingrediente, desse tipo de ingrediente no queijo, porque diz, né, que existe uma operação artificial, porque artificial naquele procedimento tradicional de fabricação do queijo. Mas no Brasil, como ninguém vai querer fazer um estoque muito alto de queijo em câmara de maturação, a não ser as grandes fábricas que têm um capital extra, né, para investir nessa área de maturação. Então, no Brasil, por exemplo, existem alguns grandes produtores de grana padano, de parmesão, por exemplo. Coincidentemente, os dois ficam em Santa Catarina, localizados na cidade, um em Vacaria, né, e outro no sudoeste de Santa Catarina, se não me engano, com a marca Grã-Mestre. Então a marca Grã-Mestre e a marca Randon são os dois maiores produtores de queijo parmesão genuíno, né, estilo grana padano e parmigiano reggiano. Os outros produtores, né, de parmesão ou fabrica parmesão para a produção de queijo ralado, de parmesão ralado, né, com exceção, existe um aqui tradicional, né, que é o da Vigor, foi um dos primeiros que chegou no Brasil. Existe uma marca famosa que é o Faixa Azul, que é um parmesão genuíno. Mas muitos produtores, o que a gente mais vê é produzir parmesão para a fábrica de queijo ralado ou para fábricas de pão de queijo. Então a gente faz um parmesão meio modificado, ele é chamado de queijo parmesão, mas a maturação dele é acelerada justamente para ser matéria-prima de outros produtos como pão de queijo e queijo ralado. Bom, então voltando lá na mussarela, como eu já disse várias vezes, né, e é uma coisa que eu faço questão de frisar, na indústria de queijos, além da qualidade, o que vai definir o sucesso de um empreendimento de fabricação de queijo, de um laticínios que fabrica queijo, uma queijaria, é o fator rendimento. Então quanto menos leite eu utilizar para produzir o mesmo quilo de queijo, significa que eu vou ter um custo de produção menor e vou ter um lucro maior. E como é que eu consigo esse bom rendimento na indústria de queijo? Bom, está relacionado na matéria-prima. Como eu disse lá nas nossas primeiras aulas, né, fiz questão de frisar isso no material didático, eu não consigo fazer produto bom com matéria-prima ruim, embora eu consiga fazer produto ruim com matéria-prima boa. Então o nosso foco principal, né, se eu quero fazer uma boa mussarela, assim como um bom Minas padrão, assim como um bom Minas frescal, o meu foco principal está relacionado com a matéria-prima leite. Então eu não posso ter resíduo de antibiótico, resíduo de endoparasiticida, ectoparasiticida, eu não posso ter resíduo de detergente, então eu tenho que ter um leite de boa qualidade, entre 14 e 18 graus Dornick. A mussarela até permite que eu utilize leite com 19 graus Dornick, mas é a velha história. O leite com 16 graus Dornick ele tem uma estabilidade, o leite com 20 graus Dornick com 19 tem uma estabilidade pior. Então quanto mais fresco o leite, melhor vai ser a mussarela.
Então eu não posso ter resíduo, eu não posso ter de produtos veterinários, né, na matéria-prima. Eu não posso ter fraude nesse leite, não pode ser um leite aguado, que meu rendimento também vai cair. E como a gente vê que pelo fato da mussarela ser o queijo mais consumido no Brasil, as indústrias de laticínios têm só como exemplo, né, de cada 100 mil litros que se produz numa queijaria hoje, cerca de mais de 50%, ou até 60%, é destinado à produção de mussarela, e os outros 50% ou 40% é destinado para os demais queijos. Então eu tenho queijo prato, geralmente é o que acontece, né? Eu faço 10% ou 5% da produção em Minas padrão, faço 5 a 10% de massa para requeijão, de 10 a 20% de prato, uns 5% de reino, e o resto é sempre mussarela. Então a mussarela é o carro-chefe de uma indústria de queijaria no Brasil atualmente. A não ser nos casos de fábrica especificamente de queijos finos, né? Então se a minha produção é queijo brie, é queijo camembert, então não dá para produzir mussarela. Quer dizer, não é que não dê, não se recomenda que faz esse tipo de produto. Então numa fábrica de queijos finos, eu não vou ter esse percentual como numa fábrica de queijo tradicional. Então a mussarela é um queijo muito conhecido, né? Ele é originário da mussarela italiana, até em função de inúmeros descendentes italianos que tem no Brasil, esse mussarela obteve esse sucesso todo que é hoje, né? Tanto nas pizzas como para consumo direto, consumo em pastas, em lasanhas, em pizzas, né? E é um queijo que ainda tem muitos problemas relacionados à conservação. Então eu tenho a mussarela, por exemplo, que o pessoal faz feito até mesmo com leite cru, porque existe a falsa impressão de que o processo de filagem vai eliminar os micro-organismos, porque é uma inverdade. O processo de filagem, apesar de utilizar uma água a 85 graus para fazer o processo de filagem, a temperatura da massa ela não atinge uma temperatura mínima necessária para destruir os micro-organismos patogênicos. Bom, essa é uma polêmica tão grande quanto a polêmica dos queijos feitos com leite cru, e o exemplo claro que a gente tem de queijo feito com leite cru está relacionado com mussarela. Então nós tivemos um caso há cerca de 10 a 15 anos, um caso de intoxicação alimentar na cidade de Nova Serrana, né, região próxima lá de Belo Horizonte, onde tivemos alguns óbitos em função de consumo de queijo feito com leite cru, e esse queijo era o mussarela. Bom, então nos fóruns dessa semana a gente vai comentar alguma coisa sobre denominação de venda de mussarela, né, que em função da grafia, que é diferente, alguma coisa relacionada também a tipos de queijo. E então por essa semana a gente fica por aqui com esse assunto de mussarela. Na próxima semana a gente vai sair um pouco de queijo, falar um pouco de produto concentrado. E então bons estudos a todos e até a próxima semana.